Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa do Pode Falar Psi. O Pode Falar Psi é um programa que foi criado com o intuito de divulgar conteúdos da psicologia para você se atentar e cuidar da sua saúde mental. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Cassetari, sou psicóloga clínica há 17 anos, atuo aqui na cidade de Cacoal e Rolim de Moura, no estado de Rondônia. Hoje nós vamos conversar sobre bullying, porque é necessário falar sobre isso. Você sabia que o Brasil ele está o segundo lugar, o país, né, segundo lugar do mundo com maior índice de violências relacionados ao bullying? E os jovens, foi feita uma pesquisa em 2022, salvo engano, que os jovens que responderam essa pesquisa, eles 40% sofreram bullying. E para conversar a respeito, nós vamos falar com a psicóloga clínica, Rayane do Rosário Correia. Ela é psicóloga e pós-graduanda em neuropsicologia. Rayane, seja bem-vinda. Obrigada, É um Mônica. prazer você estar aqui. Fico lisonjeada pelo convite, muito feliz, inclusive, de recebê-lo e estar compartilhando aqui, porque nós trazemos para as pessoas a respeito do assunto do bullying, que é muito importante estar sempre falando e auxiliando a todos, né? Exato. Rayane, antes da gente começar, fala um pouquinho do seu trabalho e aí eu já venho com uma perguntinha sobre o conceito do bullying. Eu sou psicóloga clínica, né? Me formei em 2021. Estou atuando há cerca de 2 anos na área como psicóloga clínica. Eu atendo a área infantil, adolescente e adulto. Minha abordagem é a TCC, né? E o meu principal foco é tratar o bem-estar, saúde mental, autoestima, né, dos meus pacientes. Certo. E aí, o que é o bullying? O que nós podemos falar como um conceito de bullying? Bullying ele vai se referir a um comportamento repetitivo de intimidação ou agressão, discriminação, geralmente realizado por uma ou mais pessoas. Então, geralmente é um indivíduo que ele se caracteriza como alguém mais forte, que é o agressor, que vem do termo inglês, né, bully, né, do agressor, para alguém que eles identificam como mais fraco. Uma pessoa que é mais tímida, né, ou alguma característica física que se destaca, é utilizado contra ela e geralmente é realizado por um ou mais pessoas. Geralmente é um grupo que realiza contra o indivíduo. Rayane, você colocou assim que é uma violência repetida, né? Como que a gente pode entender, até mesmo para deixar para quem está nos assistindo, essa diferença de uma violência isolada e aquilo que vai caracterizar como bullying mesmo? O bullying ele se repete por mais de 3 vezes, geralmente, né, para ser identificado como bullying, e ele é uma agressão onde o outro ele não consegue se defender. É uma intimidação onde deixa o outro coagido, com vergonha, com medo, né? O ambiente que mais acontece é nas escolas, né, infelizmente, né? E o indivíduo que sofre o bullying, ele começa a fazer retirada desse local. Então, a gente vai identificar o comportamento, ele vai ser alterado do indivíduo que está sofrendo bullying e do agressor também. Então, geralmente é um que se identifica como mais popular, um mais forte, até entra em questão de altura, né? Geralmente um que é maior da sala contra um menor. E você vai identificar atos de violência verbal, então com xingamentos, com insultos graves, porque a diferenciação de conversação, onde duas ideias são distintas entre os alunos, você vai identificar, porque vai ser logo feito um acordo, cada um respeitar a sua ideia. No bullying, não. No bullying, o outro ele é insultado e agredido sem ter uma volta. É simplesmente ele identifica um indivíduo e ele começa as agressões do nada. Então não teve ali um diálogo, um debate sobre um determinado assunto. É simplesmente a diferença do outro gera essa agressão gratuita. Uhum. Você colocou que geralmente acontece nas escolas, né? Então, é comum nós ouvirmos que o fulaninho fez bullying comigo, ou o professor, ou o meu pai fez bullying comigo. Mas não, é importante colocar que o bullying ele ocorre entre os pares, né? Que não há essa diferença de autoridade entre um e o outro. E como que a gente pode
falar a respeito dessa classificação. Você comentou um pouco sobre os tipos, né, que acontecem, mas quais são os outros exemplos para... Então, tem o bullying verbal, que ele vai ser através de insultos, zombarias, apelidos pejorativos, né? Esse é um dos principais que acontece muito, que deixa o outro desconfortável. Tem o bullying físico, então vai trazer agressão física, tipo empurrão, soco, beliscão, puxão de cabelo, que realmente machuca fisicamente o outro. Tem o bullying social, que ele vai trazer a exclusão do indivíduo, a difamação sobre a imagem, conduta dessa pessoa, né? Disseminação de rumores, então criar boatos sobre algo, né, que afeta a imagem social desse indivíduo. E temos também o bullying virtual, que é o cyberbullying, né, que usa a tecnologia para intimidar, né, através de mensagens de textos, imagens, vídeos, fotografias, de forma a pejorar a imagem dessa pessoa. Uhum. Como que nós podemos... você colocou que sempre acontece em grupos, né? Como que a gente pode classificar os personagens, entre aspas, né, dessa vivência da violência? Quem são, né? Então, é o ator, o autor que vai cometer o ato. Isso. E aí nós temos a vítima, temos os espectadores, né, porque ele necessita de uma plateia para aquilo criar força, né? E aí nós temos os que apoiam, junto com o agressor, ele faz o bullying também, muitas vezes, para não ser a próxima vítima. Então, ele apoia esse agressor com a vítima. E os telespectadores, que não apoiam, mas também não falam nada, ficam quietos. Você vai identificar sempre uma pessoa que ela geralmente está sozinha. Então, a gente vai pegar um indivíduo que ele geralmente está excluído, que começa ali pela exclusão social. Então, ele é o que está mais quieto, brinca sozinho, faz mais atividades sozinho. E vai vir geralmente um grupo. O agressor é um indivíduo, dois, e os telespectadores que vão ficar rindo, incentivando. Tem os arredores que só olham, né, mas se calam com a situação, por quê? Medo de entrar em combate com esse agressor e se tornar mais uma vítima. Então, você vai caracterizar que vai ter ali um grupo, um indivíduo sendo atacado, os telespectadores, ou quem ajuda no grupo também. E como que esse isolamento social, essa exclusão, geralmente ela ocorre? Vai deixar essa criança ou adolescente, ele vai estar sempre quieto num canto, atividades escolares ele geralmente faz sozinho, né? Na escola tem muitas panelinhas, né? Então tem os grupinhos. Então, geralmente, essa criança ou esse adolescente, ele não consegue entrar num grupo desse. A gente tem o grupo que faz as atividades, por exemplo, atividades de dança. Então, ali tem um grupinho que se junta para fazer das outras matérias. Essa pessoa não tem essa habilidade. Então, ela já não se inclui ali. Que ela começa também a se depreciar. Porque ela acha que ela não está no nível para entrar ali. Então, ela não consegue. Tem o grupo de que faz atividade física. Então, é uma criança que muitas vezes ela tem uma limitação que ela não pode fazer essa atividade física ou não tem essa habilidade. Então, ela também começa a se excluir, onde ela começa a se comparar com esse medo. Se ela não consegue, alcança a outra. Ela vai sendo excluída. Então, ela geralmente faz as atividades sozinhas. Ela geralmente lancha sozinho. Então, tem um intervalo, ela está sozinha. Ela vai se reclusando em ambientes da escola ou do local que ela estiver. Então, costuma geralmente ir muito para a biblioteca, porque fica quieto, fica sozinho. Então, você vai pegar esse aluno, ele está sempre sozinho. Ele não tem um outro amigo, ele não tem uma outra companhia para ele poder desabafar, para ele poder conversar. Tem alguém, mas não é muito presente. E os outros, eles vão estar sempre em grupo, 2, 3, 5, vai estar no maior grupo. E as características, né? Vamos falar um pouco sobre as características do agressor. O agressor, geralmente, ele é o mais popular, né? Ele é desinibido, então ele conversa, ele fala, ele apresenta ter segurança daquilo que ele está falando, então ele também acredita naquilo que ele está falando, ele impõe, né, uma situação até de poder, de hierarquia, de como que ele é maior do que o outro. E a criança, ela vê isso geralmente com o adulto, né? De hierarquia, de respeito, de responsabilidade,
né, de como que ela deve agir. E esse aluno que era para ser igual, ele consegue impor isso de uma forma a criar medo no outro, onde o outro faz o que ele quer. Então, ele vai impor medo. É questão também de pegar material escolar do outro, tirar como forma de abuso também, de forma de bullying. Temos casos de pegar o dinheirinho do lanche ou pegar o próprio lanche da criança, que entra também como uma das agressões. Então, ele geralmente não pode, e ele é temido pelos outros. Então, ele vai ter amigos, né? Mas os amigos são mais amigos por terem medo dele. Que a gente volta à situação de vai compartilhar das agressões, vai ajudar, dar força para não ser uma próxima vítima. Geralmente ele acaba sendo bem visto. E a vítima ela vai acabar perdendo desempenho. E esse outro agressor, talvez ele não tenha um desempenho tão bom acadêmico, mas aí ele traz a atenção para ele falar bem, para ele conversar, para ele ter iniciativa, pela agressividade. Então, você vai repercutir que geralmente também é um indivíduo que ele é mais agressivo na resposta, não gosta de ser contrariado, né? As coisas têm que ser feitas como ele gostaria que fosse, sair no ritmo que ele planejou, geralmente. Então, se o outro não concorda com a ideia, ele tem força para excluir, porque ele tem apoio de outros. Então, isso fortalece novamente ele continuar com as agressões. E pode acontecer desse agressor também, ele já ter sofrido bullying e repetir. E a questão também de desamparo em casa. Então, pode acontecer em casa de alguma violência, de deixar abandonado sem supervisão. Então, para extravasar essa raiva, ou nascer um irmãozinho mais novo, perder a atenção dos pais, para extravasar isso, ele começa a atacar o outro. Uma forma de compensar, de né? compensar aquilo que está faltando para ele. Ou repetir o ato que ele já sofreu anteriormente. Uhum. E a característica da vítima? A vítima, você vai começar a ver se é uma criança que ela conversa bastante, que ela brinca, que ela ri, ela vai perdendo isso. Ela começa a ficar mais introvertida, a voz dela vai alterar. Porque se é uma criança que geralmente fala um pouquinho alto, brinca, ela vai mudando, ela vai deixando de brincar, ela começa a falar mais baixo, ela conversa com você frente a frente, daqui a pouco ela começa a baixar a cabecinha, quando você pergunta, ela fala já se encolhendo, com medo, retraída, né? Retraída. Ela começa também a querer evacuar do ambiente. Então, tá sofrendo bullying na escola, amava ir para a escola, de repente não quer ir mais. De repente, chegou o horário de ir para a escola, não quer levantar, tá com dor de barriga, tá com dor de cabeça. Tem criança que ela tá com dor no olho, não tá se sentindo bem. Tem criança que chega assim, papai, pega em mim, acho que eu tô com febre, para não ir para a escola. Ela fala, né, de meios termos que ela não quer ir para aquele ambiente. Aquele ambiente ela não tá se sentindo segura. Tem também, na parte dos adolescentes, a gente começa a ver muito, eles se cobrirem. Porque geralmente é utilizado muito o corpo de formas de agressões verbais, né? Então, às vezes, era uma criança que ela usava um uniformezinho normal, né? O conjunto do uniforme, que hoje a gente tem uma farda, né? Ela começa a usar tudo muito tampado. A nossa região aqui é muito quente. Então, às vezes, você pega num sol de meio-dia, um adolescente de moletom, coberto. Aí, às vezes, fala assim, porque tem ar-condicionado na sala. Mas antes ia sem esse moletom. Então, assim, é no mínimo detalhe, é sutil, mas você começa a perceber que a vítima ela vai mudando fatos da personalidade dela. Ela começa a não ter mais esse entusiasmo com a vida em si. E tem as que começam a se automutilar, a se machucar. Uhum. Então, às vezes, ela começa a aparecer com roxo, de estar se machucando, com cortes. Né? Meninas começam a prender muito o cabelo, que é uma forma de se esconder também, de não chamar atenção. Então, você vai perceber muito que ele muda a característica, a essência dele. Ele vai se escondendo. É interessante colocar também que essa vítima, às vezes, para ser aceita nesse grupo, ela se permite a passar por determinadas situações, né? Então, deixa ser aquele que todo mundo vai tirar sarro, que todo mundo vai falar algo e no início parece que está tudo bem,
né, por pertencer àquele grupo. Sim. E aí onde depois começa a vir essas consequências da violência. Porque né? começa a afetar a autoestima desse indivíduo, a autoconfiança. Então, assim, é uma característica física, geralmente, aquilo começa a incomodar. A gente vê muito nas meninas a questão do cabelo, né? Então, amava o cabelo cacheado, daqui a pouco pede para a mãe que quer alisar o cabelo, porque alguém falou algo referente ao cabelo, por ser diferente. Então, no começo, essa pessoa, ela aceita. Ah, eu vou ser alvo de piadas, porque pertenço a esse grupo, e daqui a pouco muda o foco, vai entrar alguém novo e o foco vai ser essa pessoa. Então, até a própria vítima, daqui a pouco, ela espera que venha outro no lugar para ela repetir. Aí a gente volta lá atrás em que o agressor muitas vezes também foi uma vítima. Então, às vezes, ele passa a reproduzir aquilo que ele aprendeu. Então, ele aprendeu que pejorar a imagem do outro é legal, para fazer parte do grupo, né? Tem alguns que falam assim, é para criar resistência, é o trote para fazer parte. Então, ele começa a reproduzir também. Uhum. Você falou também sobre o cyberbullying, né? Vamos conversar um pouquinho a respeito. Como que acontece, né? E como que a gente pode também identificar que aquele jovem ele está sendo uma vítima nas redes sociais? Não, Antes, vamos. O que é o cyberbullying, para ficar mais vamos claro? deixar mais Isso. claro para o pessoal, porque às vezes eles acham até que é uma forma de rede social, é o nome de um aplicativo, né? Isso. Então, ele vai envolver o uso da internet e da tecnologia para assediar o indivíduo. Então, vai envolver através de redes sociais, né, de aplicativos que a gente tem de tecnologia, que tem Reels, que publica foto, que publica vídeo, né, que tem uma visão ampla. E a gente sempre fala, né, caiu na internet, acaba sendo para sempre, você não consegue tirar e apagar aquilo definitivamente. Então, ele vai envolver ali para assediar, ameaçar ou ridicularizar uma pessoa. Então, através de uma foto, que a pessoa não esteja bem posicionada, né? Hoje, os adolescentes, eles criam memes, né? Memes, que eles falam. Então, pega uma imagem de um desenho ou de um personagem pejorativo e aí compara com aquele indivíduo. E aí faz ali uma montagem e começa a divulgar aquela foto de forma a ridicularizar aquela pessoa. Quando você ridiculariza que o grupo auxilia, aquela pessoa ela perde um pouco de força de entender a situação e de debater. Não sou assim, não é certo isso que você está fazendo. Né? Vai incluir ali o compartilhamento de fotos humilhantes, então de trazer a parte de humilhação, de vergonha, do indivíduo ter medo de ser reconhecido, né? Vai trazer a parte de disseminação de rumores falsos. Então, traz uma mensagem, publica lá uma mensagem na rede social que vamos começar, a Mônica falou tal coisa de fulano, como se você tivesse, mas você não falou. E aí aquele fulano é uma pessoa maior que ela vai procurar tirar uma satisfação. E começa a criar esses rumores. O indivíduo, a vítima, ele começa a ficar com medo, porque alguém criou um rumor que ele não sabe de onde vem e já vai vir um terceiro para tirar a satisfação daquilo que ele não fez também. Então, tem vídeos pejorativos que vai ter muito, ameaças. Então, tem rede social, começa a receber mensagens ali no direct, mensagem de ameaças. Então, começa a ameaçar, apaga tal coisa, porque senão eu vou denunciar a sua conta, você vai perder sua conta. Eu vou mostrar essa foto para os seus pais, eu vou falar que foi você, de modo a excluir aquele indivíduo do ambiente. Acontece também em jogos online. Os jogos online, eles dependem de jogar em grupos. Né? Tem o jogo individual, que joga eu e você, um contra o outro, e tem os grupos. Nesses jogos, tem alguns jogos que, infelizmente, incitam a violência. Então, ali começa a xingamentos, palavrões. Né? Um do grupo de cá vai tentar trazer intimidação para o outro. Então, vai criando piadas, vai criando apelidos virtualmente, publica na rede social novamente para aquilo dar força, para ter mais alcance. Traz em forma de piada, maquiado, e vai criando força aquilo e intimidando o outro. Muito bem. E quais são, você já citou os exemplos, né, de como que acontece, e agora vamos falar sobre as consequências, pensando na saúde mental
tanto da criança, do adolescente, ou até mesmo daquele responsável, né? Todos aqueles que estão em volta dessa violência. Quais são as consequências do bullying? Então, o bullying ele pode desenvolver no indivíduo ansiedade, depressão, né? Há situações que ele vai afetar o desempenho acadêmico, então você vai começar a ver que as notas dessa criança, desse adolescente, ela começa a baixar, né? Ele começa a ter dificuldades de entender um conteúdo, porque aquele ambiente ele não quer voltar para lá, ele se isola dentro do ambiente, e aí o caso de isolamento social, ele passa a não ter amigos, não ter contato, e tem casos extremos, né, que pode vir a cometer a automutilação, e aí, posteriormente, cometer o ato do suicídio, e há casos que, dependendo do bullying, a agressão física, pode vir a ter também um homicídio, acontecer através do início de um bullying. Então, o bullying ele é um assunto muito sério, e isso percorre da infância até a vida adulta. Porque nós temos casos de pessoas que sofreu o bullying na infância, na adolescência, hoje na vida adulta ele se torna um adulto inseguro, né, tem a autoestima baixa, né, ele procura trabalhos onde ele não fica exposto, porque ele tem medo de um adulto também vir e falar daquela característica, relembrar aquilo de alguma forma, então afeta a insegurança, traz algum transtorno de humor, porque às vezes a pessoa está muito feliz, de repente ela se depara num ambiente que está o agressor. Ela muda completamente o comportamento, alterado na hora. Pode vir a desenvolver também sintomas fisiológicos. Então, às vezes desenvolve psoríase, que é muito conhecido, que é causado pela ansiedade extrema, depressão. Tem questão de queda de cabelo, dor de barriga, acontece muito. Está muito preocupado, começa a acontecer também. Então, assim, a agressão, o bullying, ele afeta integralmente o indivíduo. Ele é muito sério. Então, você vai começar a perceber e se atentar muito aos detalhes. Principalmente os pais. Você conhece o teu filho melhor do que ninguém. Em casa, ele vai demonstrar, ele vai te informar que está acontecendo alguma coisa. E esses prejuízos, se não for cuidado antes, ele vai ao longo da vida e vai afetar e muito esse adulto. Vai afetar também no desempenho acadêmico da faculdade, vai afetar no mercado de trabalho. Então, não é só uma brincadeirinha má aqui que está acontecendo agora. Não, ele traz um prejuízo para uma vida. A vida de um indivíduo é totalmente alterada. E você falando, né, nós vamos percebendo que essa consequência, ela é tanto imediata, né, uma consequência presente, como uma consequência futura também. Sim. Então, como você disse também, a mudança do comportamento, ela não acontece de forma imediata, né? Então, você vai percebendo que o filho, antes ele era mais comunicativo, agora ele vai ficando mais retraído. Antes se arrumava, né, de um jeito, agora já está mais querendo se esconder, não usar a roupa que chame mais atenção, até mesmo o jeito de arrumar o cabelo, né, o desempenho escolar com certeza vai cair. E aí onde começa a surgir também os sintomas de ansiedade, uma tristeza profunda. Estudos também indicam, você colocou sobre humor, mas estudos também indicam até transtornos alimentares também podem acontecer, né? Então, o quanto que isso é sério e a gente precisa enxergar que isso é uma responsabilidade de todos. E aí, falando nessa responsabilidade de todos, você colocou no início que o bullying, o lugar, infelizmente, onde mais ocorre são nas escolas, né? Então, qual que é o papel da escola sobre o bullying? Primeiro de tudo, a escola ela precisa sempre informar, ela tem que ter um ambiente de acolhimento, né, e trazer isso de uma forma interativa para os alunos entenderem, porque a escola é um meio de convívio social onde esse indivíduo ele passa o maior tempo da vida dele. Então a criança ela entra geralmente com 5 ou 6 anos na escola e ela vai sair ali na casa dos 17 anos. Então, é um período longo dentro desse ambiente. Então, ali é uma interação que vai construir caráter, vai construir ética, né, empatia, respeito com o outro. E a escola tem que ser um meio de acolhimento, de segurança. Então,
o que indicaríamos para a escola? Projetos sociais, trazendo isso, né, como forma de que vai afetar o outro, o mal que pode fazer para o outro, explicar as consequências. Nós temos leis, né, esse ano, inclusive, a lei foi alterada para como crime hediondo. Então, explicar como funciona a lei, as consequências de cometer o ato, né, que você tem como ser acolhido e protegido se você estiver sendo uma vítima do bullying, principalmente, saber que você tem acolhimento, saber que você tem, né, alguém que você possa recorrer, que você possa confiar, é essencial para a criança, para o adolescente, saber que o ambiente que ele está é seguro, para ele poder confiar ali dentro. Trazer os projetos sociais, eles são essenciais, né, e trazer de forma mais recorrente, né, tratar ali no ano mais do que só uma vez. Exato. Trazer de forma recorrente e não esperar que aconteça. Não esperar que após um episódio, né, um evento desse, começar a trazer o assunto. A gente tem que trazer como forma de prevenção. Né? Posterior como tratamento é importante? Muito também. Mas trazer também antes como prevenção, né, os projetos sociais, né, entrosar os alunos no cuidado, na ajuda um com o outro, no auxílio um com o outro, até no trabalho de igualdade, porque ali dentro eles estão iguais. Então eles têm que aprender no mesmo nível, eles recebem informação no mesmo nível, trazer esse respeito, essa empatia com o outro ali dentro. Então, só para recapitular um pouco, em relação ao papel da escola, né? Então, no primeiro momento, essa prática de aprender, ela também precisa estar inserida de como você vai lidar com as diferenças estando em grupo, né? Sim. Então, essa prevenção, ela precisa correr como currículo, né? Sim. Ter uma grade curricular ali na escola, não só nas ações, né? Nós tivemos um mês em relação ao combate nacional, Sim. né, que foi em abril, mas que isso se perdure o ano inteiro, né, que essa criança e esse adolescente, eles venham a aprender essas habilidades socioemocionais, né, Sim. de como que eu vou lidar com essa diferença do outro e acolher, como você colocou. E me fala um pouco como que é também esse ambiente da parte do adulto, daquele que trabalha ali na escola. O adulto, ele é para ser o mediador e também acolher a situação, né? Ele vai identificar, vai entender ambos o que está acontecendo, da onde surgiu, né? É interessante que, primeiro momento, seja feito o acolhimento separado, né? Até para a vítima não ter medo e não falar diante do agressor. Então, trazer em momentos separados, conversar com a vítima, né, se ela está segura de trazer o outro para tentar resolver aquela situação naquele momento, um com o outro, fazer essa mediação. Né? E é interessante montar projetos onde os alunos se tornam mediadores, para eles aprenderem a resolver também esses conflitos entre si, entender o respeito com o outro, né, que nem você trouxe a diferença, porque na escola nós vamos ter uma diferenciação enorme. Então, nós temos alto, baixo, magrinho, mais gordinho, cabelo enrolado, cabelo liso, loiro, moreno, né, olho verde, olho castanho. Nós temos diversas alterações. As crianças, elas são diferentes. E esse é o maior fenômeno deles. É conhecer alguém diferente, é ver as diferenças do outro, admirá-las, a beleza do outro, porque a beleza do outro é única. E eles saberem resolver os conflitos entre si. Até para eles terem autonomia de, quando tiverem um problema futuro, eles saberem que eles também têm a capacidade de resolver, mas entre tudo, o ambiente que eles estão é seguro e vai também, se caso ele não consiga resolver sozinho, ele tem um adulto que vai acolher, que vai respeitar, que vai ouvir ele nesse momento e vai ajudá-lo a resolver a situação. Então, trazer os projetos na escola de ter mais mediadores, da gente ter os monitores, né? Hoje em dia eu não sei como que está, né? Mas na minha época tinha os monitores, né? Os líderes, para ajudar nesse conflito de quando ocorresse algo do gênero. Trazer os alunos também para esse meio, para eles serem participativos, né, desse ambiente escolar, dessa situação, para um ajudar a cuidar do outro, a respeitar o outro, principalmente, né? Porque a gente entende que a demanda é maior do que a quantidade de adultos.
Sim. Né? Então, para ter o auxílio nos olhos, os ouvidos, né, o socorro através deles também. Os projetos sociais incluídos nesse quesito é muito importante. Você colocou sobre saber ouvir, né? Então, me fale um pouco sobre essa escuta empática, né? O quanto que é preciso trazer um diálogo e até mesmo saber acolher, porque é comum nós escutarmos assim, né? Ah, fulaninho, o Joãozinho foi para a diretoria. E aí, a hora que chega para conversar com o orientador pergunta: tá, mas o que aconteceu? O que o professor falou? Ah, o professor nem me ouviu, só me mandou vir direto para cá. Né? Então, o que é essa escuta empática? Como que é Essas, acolher esse adolescente ou até mesmo a criança? primeiro de tudo, a criança ela é ensinada a se reportar a um adulto. Então, sala de aula, o primeiro adulto a reportar ela é o professor. O professor acaba que ele fica mais tempo com esses alunos. Então, ele consegue observar o desempenho de cada um, com quem tem mais amizade, com quem não tem, quem chega mais próximo, quem não chega. Então, ele acaba visualizando quando tem conflito, quando não tem. Então, o primeiro mediador é ele. Então, essa criança ela vai chegar até ele, ela vai expor o que está acontecendo. Então, nessa exposição, né, a forma suave de conversar, de igualdade, né, eu falo assim, a gente começa pelo mais básico. Então, você vai convidar essa criança a se sentar, vai perguntar como ela está se sentindo, quando que começou a acontecer isso, quando que ela percebeu que estava incomodando ela, né, o que ela sente diante disso, entender os fatos da percepção da visão dela e não trazer como se fosse uma situação que às vezes até apresenta que ela é culpada. Ah, mas você, quando falar isso, você tem que retrucar, tem que mandar de volta. Não, entender. Porque às vezes essa criança, no lar dela, ela foi ensinada a respeitar o outro, né? A ensinada que a característica física ou social do outro não é motivo para gerar uma piada, gerar uma brincadeira, né? Porque a gente sabe que não é brincadeira, a gente sempre repete. Não é brincadeira, a gente fala dessa forma para ficar mais leve. Trazer essa escuta dele, entender o posicionamento dessa criança, o medo, porque nós adultos, quando vem algo contra nós, nós sabemos nos defender, nós não sabemos responder, pelo menos a grande maioria, né? Sim. A criança ainda não, ela não entende a forma dela estar sendo atacada. Então, explicar isso para ela, o que está acontecendo, explicar que não é culpa dela, explicar para ela, ouvir ela, né? Qual é a dor dela, né? Se é necessário incluir o diretor, né? É necessário incluir a parte psicopedagógica que tem na escola. Então, esses professores junto também. Não simplesmente mandar esse aluno sozinho. Porque nesse decorrer do caminho, ele também tem medo. Acabam que a maioria, né, vê como a direção como um centro de punição. E não é. Sim. A direção é um centro de acolhimento, é um centro de ajuda, é a parte mais importante da escola ali, de ajudar na orientação, no cuidado de todos. Então, às vezes, se cria até essa fantasia, né? Essa nuvem negra de que ir para lá é ruim. E não é. A direção é um lugar seguro, a direção é um lugar importante que vai te acolher. E esse professor ir junto. E esse professor explicar a parte da situação. Porque muitas vezes, para esse indivíduo, até repetir o que está acontecendo para ele causa dor, causa incômodo, ele relembra. A criança ela é muito imaginativa, né? Então, às vezes, nela contar, ela acaba relembrando aquilo que está acontecendo e sente mais dor. Então, a dor dela passa física, mental. Então, esse adulto também acompanhar, a entender que ela está sendo segura, que nós te ouvimos, nós te respeitamos e vamos procurar uma solução para a situação. Uhum. Né? É importante esse acompanhar, né, o aluno, seja ele o agressor também, já é uma forma de acolher, né? Sim, os dois lados têm que ser acolhidos, porque a criança ela não vai atacar, fazer algo do nada. Então, tem alguma coisa também acontecendo com esse agressor. É muito importante lembrar. Ele pode estar sem supervisão, sem acompanhamento, e às vezes é uma forma dele reagir para ter atenção, para compensar algo. Então, esse agressor ele também precisa de acompanhamento, ele também precisa de orientação, ele também precisa de acolhimento. E às vezes ele está agindo pelo intuito da raiva. E ele não está entendendo esse sentimento. Né? Ele usa alguém de bode expiatório e acaba causando mal nesse outro. Só que ele também pode ter sido uma vítima, ele também pode estar sofrendo algo. Então, é muito importante observar os dois lados.
Há situações, né, que nós já vimos também de separar de salas. Né? Isso não resolve, né? Não resolve. Então, o intuito é a mediação de conflito, é resolver a questão. Entender que vocês podem ter convívio. A gente sempre fala, você não precisa também ser, você não vai conseguir ser amigo de todo mundo muito próximo, mas respeitar o outro, né? Olhar de forma que fora aqui você vai encontrar esse indivíduo em outro ambiente. Você pode encontrar em clubes, em festas, em comemorações, né? Supermercados, em ambientes assim. Então você poder olhar para esse outro e poder cumprimentá-lo, né? A criança ela vai te falar, ela te conta, né? Ó, oh, mamãe, estuda comigo. Ele poder falar sem medo. Porque tem pais que sabem, fulano estuda com você? Você vê uma percepção da criança diante. Ela fala, Muitas vezes, estuda. Ela já se fecha. É um momento de você ter atenção também. Exato. Vamos trazer essa observação de ambos os lados. Ambos os lados têm que ser orientados, têm que ser cuidado, né? E lembrar, o bullying, ele tem punição pela ação. Mas também temos principalmente que acolher, que observar os dois lados, né? E não trazer também em média de conflito, botar um frente ao outro e obrigar que se resolvam, ou obrigar que se desculpem, porque muitas vezes isso não vai resolver, vai gerar uma incitação maior de raiva, porque o que estava sendo ridicularizado, ele recebe uma desculpa, mas o outro se sente pequeno por isso, como se ele perdesse a força, e talvez lá fora ele volte a repetir isso com mais intensidade. Então é conversar, entender, você fez tal insinuação, tal fala sobre fulano, por que aconteceu isso? Você já ouviu isso em algum ambiente? Você já viu alguém fazendo? Você acha que é legal? Né? Não é legal, faz mal, machuca o outro. Explicar, porque às vezes essa criança está agindo de forma inconsciente. Ela está repetindo algo que aconteceu com ela, ou que ela viu repetir, achou que era legal e que não faria mal. Mas invertendo os papéis, ela começa a perceber que aquilo não é legal também, que se fosse com ela também se sentiria mal. Então, trazer essa explicação, porque eles entendem. É trazer dentro, né, da ideia deles, dentro do tempo deles, do que eles entendem. Né? Não explicar da forma mais científica, da forma mais didática para eles. O acolhimento tem que ser feito. Trazer a igualdade ali, né? A igualdade, exatamente. Trazer dentro do ambiente deles ali o acolhimento para os dois lados. Estava ouvindo você, né, colocando a respeito e assim, o que a gente precisa orientar também, né, que quando o agressor ele está cometendo a violência, a gente tem que pensar que é uma maneira dele se autoafirmar. E aí vem a indagação, né, por que eu preciso rebaixar o outro para eu me elevar, né? Para eu ter esse sentimento de superioridade, vamos colocar assim. Então, quando a gente percebe que está acontecendo esse movimento, acolher o agressor, isso também é muito importante, porque nós vamos começar a entender o que está acontecendo ali, que ele tem essa necessidade de ferir o outro para ele se sentir bem. Né? Então é isso até que a gente observa que também que pode ser ali um desvio da personalidade ou, né, uma violência que ele também esteja vivenciando em casa ou em outros ambientes que não seja a escola. Né? Sim, até o fato da cobrança, né? E comparação. Né? Às vezes acontece muito de comparar, né? Compara-se os filhos, né? Compara-se os irmãos, compara com o primo, compara com alguém externamente. Então, às vezes, ele entende que para chegar naquele nível, ele precisa fazer algo para se destacar. E aí, muitas vezes, para ele não virar o bode expiatório de onde ele já foi, onde ele está sendo, ele direciona isso a alguém. Então, essa orientação também. Às vezes, ele está sendo cobrado de uma situação, sofrendo algo em algum ambiente, ou seja, em casa, ou em algum clube, ou na igreja, em algum ambiente, está acontecendo isso, e ele passa a repetir. Ou muitas vezes, né, a gente volta lá, já sofreu antes, então chega o ano seguinte, para ele não ser uma nova vítima, ele vira o agressor. Para se defender, para se proteger. Então, eu preciso fazer isso, me proteger, para eu não me tornar um. Então, ele acaba repetindo, causando uma ação com medo de se tornar um. Nós já estamos encerrando, e aí assim, eu vou pedir para você colocar, como foi falado,
o bullying ele acontece em 3 esferas, né? Em Uhum. relação ao agressor, à vítima, os espectadores. E aí eu vou colocar mais 2 para você pensar e também poder dizer algo assim. O que fazer, né? Tanto em relação a quem está vivenciando e até mesmo a escola. E aí o que você poderia dizer para o agressor, para a vítima, para o espectador e até mesmo para a escola e os familiares? Vamos lá. Primeiro, precisa ser denunciado isso pela vítima. Então, tem que informar um adulto de confiança, né, como um professor, pai ou um responsável, certo? Segundo, eu colocaria que vocês, pais responsáveis, precisa ter um momento de qualidade que seja 30 minutos conversando com o seu filho e lembrar que perguntar se está sofrendo, se já viu alguém sofrendo bullying, se já viu alguma brincadeira que deixou algum coleguinha constrangido, ou até mesmo se essa criança faz, né, esse ato que deixa o outro constrangido. Então, essa pergunta ela tem que ser feita dentro das 3 esferas. Então, se está acontecendo com você, não tá? Você já viu acontecendo com alguém? Ou se não, você já fez algo parecido do tipo? Então, conversar, entender? Muito importante. E trazer essa explicação. Por quê? Porque isso não é legal, né? Isso faz mal, então vai afetar. Trazer essa consciência. Se o seu filho, você perceber que ele fez algo do gênero, explicar para ele. Olha, isso não é legal. Por que você está fazendo isso? Né? Qual que é a diferença do outro? Então, isso não pode te afetar. É trazer essa noção da situação. Apoiar a vítima, né? Mostrar apoio à vítima, encorajar ela em busca de profissional, né? Se necessário, o cuidado ali com a saúde, né? A questão dos espectadores, trazer para eles a consciência, explicar que você ajudar a defender ou a denunciar, né, não vai te trazer consequências. Para a escola ali, para os pais, chegou um aluno e fez, vamos chamar de denúncia, né? Vamos utilizar o nosso mesmo método do 190, vamos utilizar anônimo. Porque às vezes esse terceiro ele se torna um bode expiatório. Então, apoiar quem ajuda a cuidar, a proteger e defender e proteger também a imagem, o nome dessa pessoa, manter ela anônima, que é um meio de ajudar a resolver os conflitos, tanto para a vítima quanto para o agressor. Então, esse terceiro que ele ajuda a denunciar, que ele apoia, que resolve o conflito, proteger a imagem dele também e a identidade dele. E a parte de educar. Então, promover a conscientização, né, sobre os efeitos do bullying, do cyberbullying, incentivar a respeito do mútuo, da empatia, da convivência social. Então, trazer a explicação de qual que é a importância de você que está assistindo ajudar a resolver esse conflito, de você que está agredindo entender os seus sentimentos, né, explicar como funcionam os sentimentos para aquela criança. Se ela está com raiva, ajudá-la a identificar o que está gerando raiva nela. Se ela tem uma dificuldade, e às vezes para esconder essa dificuldade ela está agredindo alguém, então explicar para ela que isso não vai resolver, ajudá-la nessa dificuldade, não muitas vezes cobrar mais, brigar mais, porque incita mais raiva, mais medo para descontar no próximo. Avisa essa vítima, está ocorrendo algo assim, está fazendo perco, o que está acontecendo? Trazer essa explicação, explicar esse sentimento para ela, explicar que ela não precisa, né, se fechar, ter esse medo de ser coagida, trazer para ela essa explicação. Eu falo que o melhor de tudo é o diálogo, é trazer a explicação, é a conversa, é o tempo de qualidade. Eu falo principalmente para os pais. Eu não sou mãe, então eu imagino que é um cargo, uma tarefa que não é fácil, né? A gente fala, não vem com manual de instrução, mas eu acredito que é muito importante esse diálogo, esse tempo de qualidade de sentar com o seu filho. E dia a dia, né? Dia a dia, não é uma vez por semana. Uhum. Então é dia a dia, que seja 30 minutos por dia, né? Mas senta aqui, João, vamos conversar um pouquinho, eu e você, né? Vamos tomar um suco nós dois, sem celular, sem televisão, sem barulho. Como que está sendo na escola?
Como que tá o seu dia a dia? Tem alguma matéria que você tá achando difícil? Por que você tá achando difícil, né? Ah, você já viu alguma brincadeira assim que não é legal na escola? Alguém falando assim que é feio? Porque eles vão falar. E no momento que esse indivíduo, ele tem confiança, que você o ouve, que você presta atenção no que ele está falando, que ele está te contando algo, você está atento aos detalhes. E que você está ali, né? E Está você presente. está ali. Porque exato. eu falo assim, muitas vezes o pai chama para conversar, mas toca o celular, mexe um pouquinho. Passa algo, presta atenção. Não, esse momento desse olho a olho, dessa troca. Esse momento sou eu e você. Então, você pode confiar em mim, que você pode me contar que eu vou te ajudar a resolver, eu vou te apoiar, eu vou te proteger, né? E eu não vou brigar com você, eu não vou incentivar a você dar retorno, porque não vai resolver o conflito. Vai gerar uma briga maior. Então, você tem esse momento meu, eu e você, né? Que seja 30 minutos por dia, mas tem que ser feito diariamente. É conversar, é ouvir esse tempo de qualidade. Porque em qualquer momento que acontecer algo com essa criança, ela vai te falar. E até o agressor, quando ele pensar em fazer algo, ele vai te falar que aconteceu algo, que ele ficou com raiva, que ele ficou chateado, e ele sentiu vontade de fazer algo, mas ele entende que isso não é errado. Então ele vai te buscar para te pedir ajuda. Então é muito importante esse diálogo, essa convivência. Nas escolas também, trazer isso, né, nem que seja como uma matéria extracurricular, mas trazer ali uma vez por semana, vamos colocar na escola que a gente entende que a carga horária é maior, mas uma vez por semana a gente trazer esse debate, esse diálogo, né? Trazer exemplos que aconteceram para eles dialogarem, né? E trazer a solução. Até para eles verem que aquela cena não é legal, porque às vezes eles vêm e acham que tá tudo bem. É assim que acontece. Não, mostrar que não é. A gente traz de formas também anônimas. Então, tem alguns ambientes que a gente faz a atividade de escrever algo no cartãozinho e você tem a opção de se identificar ou não. Né? E aí você contar algo ali que aconteceu, e aí lê lá na frente, explica para todo mundo, né, a consequência desses atos, o que é que pode causar, né, o que é errado, o que pode ser feito, o que deve ser feito, explicar os sentimentos, né? Raiva, alegria, medo, nojo, até explicar isso também, porque eles estão desenvolvendo, né, esse emocional ainda, estão entendendo como lidar com as emoções. Né? Nós adultos já lidamos com isso melhor, já aprendemos como funciona, mas eles ainda estão descobrindo, né? Quando ficam com raiva, eles muitas vezes não entendem, então choram, brigam, às vezes têm vontade de bater em alguma coisa, quebrar, né? Então tem toda essa incitação, explicar como funcionam os sentimentos, explicar como que isso funciona dentro, eu falo assim, dentro do corpinho, né? Uhum. Quando eu trago com os meus pacientes, eu falo, explicar como que acontece, e para eles falarem. Tem os que falam, quando tá com raiva, se sente assim, que ele tem que ficar assim, fechado, né? Quando tá com medo, encolhido. Tá com alegria, tem vontade de pular, tem vontade de gritar, tem vontade de cantar. Explicar para ele essas emoções. E como que essas emoções geram a parte do outro, como que gera essa comunicação, como que vai gerar esse afeto com o outro. É muito importante, a gente repete, porque é muito importante. Sente, tem esse diálogo. Você e seu filho. E não só com criança, né? Com adolescente também. Com adolescente também. A gente trata nos dois ambientes. A gente fala muito criança, né? Mas o adolescente também. Tem que chegar, sentar, começar a fazer parte. Hoje eles estão no meio muito dessa rede social. Precisa ser monitorado. Porque assim, se a gente for pegar nossas redes sociais, elas não são para menores de 18 anos. Uhum. Mas a gente sabe que tem. Então, pais, orientem, cuidem com quem que essa criança está conversando, né? O que essa criança está visualizando. Né? Às vezes está visualizando algum conteúdo que incite isso de forma que, é engraçado fazer uma piada pejorativa com o outro, observar, orientar. E explicar também. Eu falo que precisa explicar por que você não pode utilizar de determinada ferramenta. Olha, não só dizer o não. Não, né? só dizer o não, porque eu falo que o não, ele desperta mais curiosidade. Porque você explica, olha, por que você não pode utilizar? Porque é uma ferramenta que necessita de tal idade, porque acontece conteúdos que não vão te fazer bem, que são conteúdos para adulto, então vai ter imagens que não é interessante você visualizar agora, por conta da sua idade, pode te trazer pesadelos, explicar dentro do tema dela que aquilo não é legal. E ela vai entender, a criança vai entender.
Porque ela entende que se vai me fazer mal, eu não vou fazer. Então tá tudo bem. E você acompanhar o pai, a mãe, tá com jogos online? Acompanha com quem que joga, né? Acompanha o que acontece nesses jogos. Tem os palavras de baixo calão, tem os de agressões. Utilize, conversa. Ah, você tá jogando, mas não é legal. Trazer essa explicação, trazer essa orientação, porque muitas vezes eles fazem por repetição. Sim. Viu fazendo, repete. Aconteceu com ele, faz. Então, com prevenção, faz o que o outro fez para não ser vítima. Então, é trazer essa observação, esse acompanhamento diário. Muito bem, muito gostoso esse bate-papo. Muito bom, adorei. Onde você atende e telefone para contato? Hoje eu atendo na clínica Modeling, né, lá em Rolim de Moura. Eu atendo de segunda a sexta. E eu posso deixar 2 telefones para contato? Sim, claro. Eu vou estar deixando o meu, né, o WhatsApp. O paciente quiser, ele pode estar atendendo diretamente comigo, né, no 69 984 34 5886, ou pode estar entrando em contato direto com a clínica, né? O telefone da clínica, tanto ele é o WhatsApp, quanto ele é para ligação, que é o 69 3442 8809, né? E eu faço atendimentos, tanto particulares como com planos de saúde também. Também faço atendimento presencial e online. Porém, atendimento online eu só faço com adultos, tá? Principalmente lembrando, a gente não faz atendimento online com crianças nem com adolescentes. Conheço só de forma presencial. Muito bem, muito obrigada pela sua Obrigada participação. você. Volte mais vezes. Aguardo mais convite. Sim. Amei participar. Pessoal, então eu quero agradecer a participação de todos por terem nos assistido até esse momento. Quero agradecer também um dos nossos patrocinadores, Max, do Cacoal Notícias, no telefone 98432 9312, e o Silvério, da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual dos Polos Rolim de Moura e Cacoal, no telefone 984584497. Como eu disse no início, também sou psicóloga clínica, atendo no Hospital dos Acidentados em Cacoal e no Centro de Estudos de Leade em Rolim de Moura. Vou deixar o meu contato, 984949176. Gostou do conteúdo? Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Assim, o YouTube vai entender que mais pessoas visualizaram, gostaram do conteúdo, e esse alcance vai chegar a mais pessoas para cuidar da saúde mental. Fique ligado, não esqueça de comentar e deixe aí um tema que você gostaria de participar, de ouvir nas próximas gravações. Muito obrigada e fiquem com Deus.